Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos neste momento então entrar para a meditação da palavra. Lembrando que hoje o tema é uma pergunta para nós fazermos uma autorreflexão. O tema é: o que você tem deixado por Jesus? O que é que você tem aberto mão para viver a vontade de Jesus, para viver com Jesus? E para a meditação desta tarde, já é quase noite de sábado, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos que se encontram lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 20. Mateus, capítulo 4 e o versículo 21, é o versículo 21. Faremos leitura de apenas 2 versículos para a meditação da palavra de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, num barco com Zebedeu, o seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Eu quero reler novamente o versículo 22, este último. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram. O que a palavra do Senhor nos revela neste versículo é que Jesus, ali no momento em que ele estava encontrando os seus primeiros discípulos, Jesus estava ali passando perto dos rios e havia muitos pescadores ali. E um desses que estava para ser os seus discípulos era estes 2 irmãos que estavam juntamente com os seus pais naquele momento ali num barco consertando as redes, que foi Tiago e João, que eram filho de Zebedeu. Estes, ao momento que o Senhor passou ali por perto deles e avistou eles ali juntamente com o seu pai, o Senhor os chamou. Jesus chamou eles para fazer parte do seu ministério. Jesus chamou eles para fazer parte da obra do Senhor, para ser seu discípulo, para aprender com ele e que futuramente estes homens viessem anunciar o Evangelho, viessem fazer a vontade do Pai na terra, conforme as instruções, os ensinamentos de Jesus. E Tiago e João, quando foram chamados por Jesus, mesmo estando com o seu pai, mesmo estando ali em uma profissão, estavam em barcos, eram os pescadores, estavam arrumando as redes por onde eles conseguiam peixe, onde eles conseguiam o alimento, o pão de cada dia deles. E ali, quando Jesus passou e chamou estes 2 homens, eles imediatamente deixaram tanto o barco como o seu pai. E é em cima desta passagem, é em cima destes versículos que o Senhor quer falar com vidas neste dia de sábado. Como estamos falando desde o início, o tema desta programação é o que você tem deixado por Jesus. Veja que estes 2 homens, Tiago e João, eles deixaram algo muito precioso para seguir Jesus. Eles deixaram um parente próximo, o seu pai. Eles deixaram o seu pai, eles deixaram uma profissão que eles já tinham. Muito provavelmente eles já estavam estabilizados a esta profissão, eles já tinham entendimento, já aprenderam como funcionava, meio que estavam confortáveis, porque tinham conhecimento do que precisava fazer, também tinha a presença de seu paizinho ali com eles todos os dias. Mas eles não hesitaram. Quando Jesus os chamou, os 2 imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então eu pergunto para você, o que é que você tem deixado para seguir Jesus?
Veja que o Senhor, talvez Ele não esteja te pedindo que você deixe a tua parentela. Talvez Jesus, Ele não está te pedindo que você deixe o seu lar. Mas o que Ele tem te pedido, o que Ele tem esperado que você abra mão, são coisas aí do mundo que não tem nada a te oferecer. Talvez o que Jesus está esperando que você abra mão para viver juntamente com Ele, para que os planos de Deus venham se concretizar na tua vida, é que você abra mão da vaidade, é que você abra mão dos lugares mundanos e errôneos que você tem frequentado, é que você abra mão de amizades, de relacionamentos, de convívios que não provêm da vontade de Deus, pessoas que ao invés de te aproximar do propósito, pessoas que ao invés de te aproximar da vontade do Senhor, têm te afastado cada dia mais. Então, nesta noite eu pergunto para você, o que é que você tem deixado para seguir Jesus? O que é que você tem abandonado para seguir Jesus? Porque não adianta apenas dizer que está na presença. Não adianta apenas dizer que crê, que acredita que Deus existe, que acredita que Jesus existe. Não é apenas acreditar, mas é abrir mão das coisas que não convém, abrir mão das coisas que não acrescentem nada para viver aquilo que se acredita. Porque não é apenas você acreditar que te levará para o céu. Não é apenas você acreditar que o coração do Senhor se alegrará, mas é você viver aquilo que você diz que acredita. Não é apenas você estar dentro da casa do Senhor, sendo que ainda existem coisas que estão te afastando de Jesus. Não é apenas você louvar lá na frente, não é apenas você fazer oração, você fazer jejum, fazer campanhas durante a madrugada. É necessário também mudança. É necessário abrir mão daquelas coisas que te prendem lá fora. E eu digo isso especialmente para os jovens, porque nós vivemos em uma geração que existe muitos jovens aí que estão dizendo que são cristãos, que estão dizendo que vivem o propósito de Deus, que vive a vontade do Senhor, que a sua vida é totalmente voltada para Deus, mas que na verdade ainda está preso naquelas coisas que o Senhor já pediu para você abrir mão, mas na verdade estão presos em coisas que provêm lá do mundo e não da presença do Senhor. Estão presos em amizades, estão presos em relacionamentos, estão presos em músicas, em jogos, em vídeos, em filmes, em novelas, em seriados, inúmeras coisas que te afastam da presença de Deus. Porque não é apenas você receber uma revelação dentro da igreja, não é apenas o Senhor falar para você que está contigo se você não segue a Ele. Veja que Jesus os chamou e eles tiveram que seguir a Jesus. Jesus não obrigou ninguém a nada, mas Jesus também não aceitou da maneira que eles estavam. Porque o propósito de Deus, a vontade de Deus é diferente do que a gente tem vivido, é diferente do que muitas das vezes a gente tem praticado. Quando o Senhor Jesus chamou estes dois homens, quando Jesus chamou Tiago e João, eles tiveram que deixar, e deixaram imediatamente seu pai e o barco, ou seja, a sua família e o seu serviço. E existe tantas pessoas que têm reclamado, pessoas que têm murmurado pelo fato de que tem que abandonar uma veste de roupa. Muitos jovens têm murmurado porque tem que abandonar certas amizades. Ah, mas eu gosto de fulano, eu gosto de estar com ciclano. O que você prefere? Você prefere viver as coisas deste mundo? Você prefere ficar com essas amizades que você diz que você gosta, que você diz que é bom? Ou você prefere seguir a Jesus? Aquele que está contigo em todos os momentos, aquele que tem muitas bênçãos, tem muitos projetos para entregar sobre a tua vida. Você prefere continuar com essas coisas que têm te prendido com as coisas lá de fora, com o pecado, com o mundanismo, com a iniquidade, ou você prefere abandonar essas coisas e seguir a Jesus, o único que pode te levar até perto de Deus, que é Ele que te dá a salvação da vida eterna? O que você prefere?
É tantos jovens que murmuram e que diz que nada dá certo, que diz que o emprego não vai para frente. Porque as portas não se abrem, porque meu estudo não tá dando certo, a minha faculdade não tá dando certo, o meu ministério não tá dando certo. Mas você olha para a vida da pessoa e ela ainda está apegada com todas as coisas lá de fora. Você olha para a vida da pessoa, a pessoa continua a mesma antes de vir para os braços de Jesus. Não mudou nada, não mudou a aparência, não mudou o jeito de falar, não mudou o seu jeito de viver. Isso não é seguir a Jesus. Quando nós verdadeiramente nos entregamos para Jesus, quando nós verdadeiramente estamos com o coração totalmente voltado para Cristo, a nossa vida é transformada. E na maioria das vezes, a gente é transformado antes mesmo da gente pensar em abrir mão de alguma coisa, porque o Espírito Santo vem e nos convence. Mas há aqueles que mesmo com o Espírito Santo falando, deixa isso, deixa aquilo, tal coisa não convém, tal coisa te afasta de Deus, o Senhor está te chamando, abandona isso, Deus tem coisa muito melhor para a sua vida, ignoram a voz do Espírito Santo. E depois se derramam em lágrimas aos pés de Jesus, dizendo que não sente mais a presença, dizendo que já não escuta mais a voz do Espírito Santo. Mas quando ele veio para falar contigo, quando ele veio para te alertar, você o ignorou. Você disse que era coisa da sua cabeça, você disse que não tinha nada a ver, que o que importava era o teu coração. Mas chega deste evangelho falso, chega dessa palavra falsa que diz que Jesus só olha para o coração, que diz que Deus só quer apenas o teu coração, porque não é assim. Quem verdadeiramente lê a palavra do Senhor sabe que precisamos andar em sinceridade, em corpo, alma e espírito. A mudança não tem que ser apenas no teu coração. A mudança não é apenas interior. A mudança interior é sim muito importante. Porque como já falamos em pregações passadas, não adianta você andar igual um cristão se o seu coração não é verdadeiramente voltado para Deus. Mas do mesmo modo não adianta você ter o coração que diz que é voltado para Deus se você anda igual as pessoas lá do mundo. É a mesma coisa de dizer que um ímpio, só porque tem o coração bom, só porque ajuda um aqui, ajuda um lá, vai para o reino dos céus, mesmo vivendo em pecado, mesmo usando, falando, ouvindo e vivendo coisas que não convêm ao Senhor. Isso é hipocrisia, isso não existe, isso é querer distorcer a palavra do Senhor com coisa que não convém, com coisa que não faz sentido. Porque se você abrir a palavra de Deus e você ler, você vai ver que para a gente um dia poder habitar o reino de Deus é necessária uma transformação sincera e uma transformação completa. Não adianta você ter bondade no teu coração se da sua boca saem palavras que não provém. Não adianta você ter um coração que você diz que é voltado para Deus se você escuta músicas que não convém, se você assiste filmes que não convém, se você assiste novelas, se você assiste esses seriados que ensina a carne a fazer coisas erradas, que ensina a gente a se voltar para o pecado, que ensina a gente a se prostrar a Satanás. Não adianta você dizer que você tem Jesus no coração, sendo que o seu dia é baseado em se prostrar às vontades de Satanás. Não adianta você dizer, eu faço boas ações. Porque o Senhor conhece o meu coração. Mas o importante é eu ter um coração bom, é eu ajudar o próximo, é eu tratar as pessoas com educação. E o teu bom testemunho? Como fica? O que adianta o Senhor te chamar se você não quer abrir mão das suas próprias vontades? Se você não quer abrir mão do seu próprio eu? O que adianta ser chamado se você não quer ser um escolhido? A palavra do Senhor fala, muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. E sabe por quê? Porque hoje em dia são poucas as pessoas que verdadeiramente querem servir a Deus. São poucas as pessoas que amam Deus, amam Jesus, a tal ponto que abrem mão de tudo o que for necessário para viver com Ele, para viver na presença dEle, para sentir Ele do teu lado, para ouvir a voz dEle, para sentir que o Espírito Santo está contigo todos os dias, para enxergar os livramentos, as bênçãos que Ele te concede.
São poucos aqueles que verdadeiramente querem abrir mão do eu, querem abrir mão do ego, querem abrir mão da carne e da própria vontade para viver a vontade de Deus. Não adianta você falar que você é um chamado, que você foi chamado por Deus. Ah, porque eu fui chamada para tal ministério. Ah, porque Deus me chamou para aquela área. Ah, porque Deus me chamou em sonho. Deus me chamou em revelação. E o próximo passo? Não é apenas chamar. Veja, Jesus chamou aqueles 2 homens. E continua. Eles deixaram imediatamente o barco e o teu pai. Então não é apenas ser chamado, mas é você também se levantar no momento que você é chamado, deixar de escanteio, jogar no lixo tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que não te leva para frente na presença de Deus, tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus, para que este chamado te torne um escolhido. Não adianta bater no peito e falar, eu sou chamado para isso, eu sou chamado para aquilo, porque eu acredito em Deus. Ah, porque eu tenho Deus no coração. Mas o que você tem feito para viver com Jesus? Porque não adianta você ficar murmurando pelos cantos e dizendo que as suas orações não são atendidas. Muitos são aqueles que viram para Deus e falam, ah, meu Deus, onde é que eu tenho errado? Meu Deus, fala pra mim o que eu tenho feito de errado. Mas sabe o que acontece? Quando o Senhor vai lá e fala onde está errando, a pessoa se faz de surda, finge que não tá ouvindo. Começa a dizer, ai, é coisa da minha carne, ai, é Satanás sussurrando no meu ouvido. E não dá voz para aquilo que o Senhor está falando, porque prefere viver nos prazeres do mundo, prefere viver nos prazeres da carne do que verdadeiramente seguir a Jesus. Seguir a Jesus da boca para fora é fácil, mas e com a tua vida? A sua vida reflete que você segue a Jesus? O seu dia a dia reflete que você segue a Jesus? A sua maneira de conversar, de tratar as pessoas ao seu redor, isso reflete que você segue a Jesus? E aí? Seguir Jesus da boca para fora é fácil. Mas seguir Jesus verdadeiramente, em corpo, em alma e espírito. E isso não é somente para as pessoas que estão dentro da igreja, não. Isso também é para as pessoas e para os jovens que estão lá fora. Porque existem muitas pessoas lá fora que acreditam que não é necessário fazer parte de nenhuma igreja. Que não é necessário fazer parte de nenhum ministério. É só fazer uma oraçãozinha, é só ser uma boa pessoa, é só obedecer os 10 mandamentos e que tá tudo certo. Mas aí as suas orações não são respondidas, aí o emprego não dá certo, aí o relacionamento acaba, aí a família começa, aí cada um para um canto e você fica questionando por que Deus permitiu isso para mim. Mas aí eu te pergunto, o que você tem deixado, o que você tem feito para viver debaixo da vontade de Deus? O que é que você tem deixado para viver as promessas de Deus para a sua vida? Porque não adianta ter promessa em sua vida se você não quer vivê-la. O Senhor, Ele não te força nada. Deus, Ele não vai chegar em você, não vai te puxar pela sua orelha e vai falar, você vai viver isso agora porque eu tô mandando. Não é assim que funciona. O Senhor, Ele tem coisas boas para todas as vidas. O Senhor tem coisas boas sobre todos os seres humanos. E aquele que diz que Deus não tem nada de bom para a vida dele é um mentiroso. É uma pessoa que não quer abrir mão das suas próprias vontades e fica tentando jogar a culpa em Deus. Porque Deus, Ele quer o bem para toda criatura que Ele criou. O Senhor quer poder chamar todos aqueles que Ele criou de filho. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos abrir mão de muitas coisas para viver com Ele. E como a nossa irmã Nana havia dito aqui um pouquinho mais cedo, abrir mão de coisas para viver com Jesus não é perder nada. Muito pelo contrário, é ganhar liberdade, é ganhar vida eterna, é ganhar um Pai, um Filho, um Espírito Santo que está a todo momento contigo. É ganhar alguém que te livra, é alguém que prospera para você antes mesmo de você imaginar que você vai precisar. É um Deus onde você vai precisar de algo amanhã e hoje Ele já tem pronto para você.
Então você não perde nada quando você abre mão de todas essas coisas malignas que há sobre a face da terra. Você não perde, você ganha. Você ganha um melhor amigo que está contigo para todas as coisas. Você ganha um melhor amigo que te alerta antes dos laços acontecerem. Você ganha um pai que te ama, mas te ama tanto ao ponto de ter dado o filho dele. E existe prova de amor maior do que essa? Esses amores que o mundo lá fora te promete são amores falsos. Não podem ser chamados de amores. É mentira, é engano. Nenhum amor se compara àquilo que Jesus passou por cada um de nós. E você ainda tem coragem de dizer que você não quer perder. Perder o quê? O que você vai perder? Amizades que só estão contigo por interesse? Amizades que quando você mais precisa viram as costas para você, ou pessoas que falam mal por suas costas e você nem sabe? Perder o quê? Perder morrer mais cedo porque está vivendo numa vida de vício, uma vida de droga, uma vida de cigarro, uma vida de álcool, uma vida de tráfico? Se você continuar vivendo essas coisas que você tem vivido lá fora, aí sim você vai perder. Você vai perder a tua vida eterna. Você vai perder uma vida inteira, porque você vai ter gastado, desperdiçado uma vida completa para fazer a vontade de Satanás, para no final ele não te dar nada. Porque Satanás é mentiroso, é enganoso. Ele diz que vai te dar um monte de coisa, mas na verdade ele só vai te dar escravidão. Ele só vai te dar sofrimento. Ele só vai te dar dor e ele só vai tirar de você. Vai tirar tua alegria, vai tirar o teu amor, vai tirar a tua família, vai tirar as pessoas que verdadeiramente te amam do seu caminho. Porque Satanás vai te cegar de uma maneira que você vai achar que essas pessoas que estão falando pra você, volta pra igreja, fala com Deus, se afasta dessas coisas mundanas, você vai achar que essas pessoas estão contra você. Mas na verdade são as únicas que verdadeiramente estão ao seu lado. Então diga pra mim, o que é que você vai perder? Ah, mas eu tenho amizade de tantos anos. Ah, mas o que a minha roupa tem a ver? Tem tanta igreja aí que não tem problema, não tem nada a ver eu usar qual tipo de roupa, não tem nada a ver a maneira que eu me visto, não tem nada a ver o que eu faço no meu cabelo. Mas eu te digo uma coisa. Se você lesse a palavra do Senhor, você saberia que Jesus nos alerta que nos últimos dias falsos profetas se levantariam. Quantos são as pessoas que têm distorcido a palavra de Deus? Quantos homens e mulheres que batem no peito e dizem eu sou pastor, mas que na verdade não segue aquilo que a palavra fala, não segue aquilo que o Espírito Santo tenta convencer. Muito pelo contrário. Ignoram a voz do Espírito Santo e interpreta a palavra de Deus da maneira que quiser. Porque se você lê a palavra de Deus sem pedir a direção do Espírito Santo, é como se você estivesse lendo um livro qualquer. Qualquer pessoa consegue ter cada um o seu ponto de vista, cada um a tua interpretação. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus existe apenas uma interpretação. A palavra de Deus existe apenas uma verdade. E não adianta querer distorcer. Não adianta querer interpretar da maneira que você acha mais apropriado para a sua vida, que você acha mais apropriado para essa geração. Quantas são as igrejas que eu vejo que bate no peito e fala, mas a maneira que a gente faz traz jovens. Sabe por que está trazendo jovem? Porque você está alimentando as vontades carnais que eles têm. Porque vocês estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. O que adianta você ter um bando de jovem vivendo a mentira e a falsidade dentro da igreja? O que adianta? O que adianta você escancarar as portas para receber uma multidão de jovens, para ter 20, 30, 50, 100, 200, 300 jovens dentro da igreja, sendo que no máximo um vive verdadeiramente a palavra de Deus? O que adianta ter um número dentro da igreja, se almas ganhas são poucas?
Você acha que Deus vai se alegrar disso no último dia? Qual vai ser a desculpa que você vai dar para Deus naquele último dia? Ah, Senhor, então, é que meus amigos, sabe, eu gostava muito deles. Cadê os teus amigos nessa hora? É os teus amigos que vão te garantir a salvação? É os teus amigos que vão abrir uma porta onde ninguém mais pode abrir? É os teus amigos que vai te tirar do fundo do poço, um lugar onde só Deus pode chegar? Ah, Deus, sabe o que é? É que eu gostava tanto daquelas festas, eu era feliz lá, eu ria, eu dançava, eu fazia isso e aquilo. E onde essas festas te levaram? Você prefere perder 20, 30, no máximo 1 hora dentro de uma festa mundana para saciar a tua carne e perder uma vida inteira com Deus? Quais são as suas prioridades? Porque não adianta dizer que é filho de Deus, que é servo de Deus, que acredita em Deus, se Deus não está na tua prioridade. O que adianta? O que é que você tem aberto mão para seguir a Jesus? Porque quando você diz que aceita Jesus, não é da boca para fora. Não é o fato de você levantar a mão e dizer sim, eu aceito Jesus, que te garante um lugarzinho no céu. Não é isso. Cadê as obras? Cadê o bom testemunho? Cadê a mudança? Cadê a prova que você verdadeiramente aceitou Jesus na sua vida? Que você verdadeiramente se entregou para Ele? Que você verdadeiramente tem vivido para Ele? Cadê? Onde que tá que mostra isso? Porque nas tuas vestes, não é. Na tua maneira de conversar, também não é. Ah, mas eu louvo na igreja. Ah, mas eu já tô abrindo o culto. Ah, mas eu oro bastante. Eu oro 1 hora. O que adianta? O que adianta você fazer todas essas e muito mais coisas se você continua insistindo naquilo que Deus tem falado para você? Abre mão. Abre mão, minha filha. Abre mão, meu filho. Eu tenho coisa muito melhor para te entregar. Eu tenho coisa muito melhor para dar sobre a sua vida, porque eu posso fazer além do que os teus olhos enxergam. Eu posso te entregar além do que o teu coração espera. Eu posso te dar muito mais do que você pode imaginar. Abre mão, meu filho. Abre mão, minha filha. Confia na minha palavra, confia na minha voz, confia em mim. E onde está a sua confiança em Deus? Que você prefere se manter preso a coisas que te afastam dele, do que abrir mão de tudo e mergulhar de cabeça na presença dele. Cadê a sua confiança? Cadê aquela entrega que você disse que fez? Onde está? Procura. Você também não vai encontrar, porque no fundo todos nós sabemos que você não se entregou de verdade. No fundo todos nós sabemos que o que você tem é medo de ir pro inferno. Mas se você continuar apegado com essas coisas que você tem vivido, se você continuar apegado com essas coisas que fazem parte da sua vida, que é coisas mundanas, você vai pra lá. Não é porque você fala da boca pra fora que você é filho de Deus que te concede um lugar junto com o Pai. A palavra do Senhor fala que o joio e o trigo cresceriam no mesmo lugar, mas no dia da colheita eles seriam separados. E o trigo iria para o celeiro e o joio será queimado. Então não adianta você tentar se esconder no meio da casa de Deus. Não adianta você tentar se esconder atrás da sua mãe, atrás do seu pai. Não adianta você tentar se esconder atrás de uma veste. Não adianta você tentar se esconder atrás de uma oportunidade dentro da igreja, porque nós aqui na terra, o pastor, a pastora, teu pai, tua mãe, teu irmão, não sei quem, pode não estar vendo, mas Deus está. E o Senhor no último dia não vai deixar nada passar batido. Absolutamente nada.
e todas as obras, boas ou más, serão trazidas, serão esclarecidas, serão colocadas à vista, serão cobradas, e cada uma delas receberá de acordo com a tua recompensa. Então eu te pergunto, qual recompensa você acha que você vai ter? Você acha que vivendo apenas com o coração entregue, você vai para o céu? Você acha que só porque você disse que aceitou Jesus, mas continua usando roupas que escandalizam o nome de Deus, roupas que fazem as pessoas enxergarem o que não deveriam, que escandalizam o templo de Deus, você acha que você vai para o céu? Você acha que você vai para o céu proferindo essas palavras malignas que você tem lançado sobre teu filho, tua filha, sobre teu pai, tua mãe, o responsável por você, sobre teu irmão, sobre fulano, sobre ciclano, os teus julgamentos que você nunca abre mão? Pessoas de anos e anos e anos dentro da igreja, mas que ainda tem a mania de apontar o dedo na cara e julgar e condenar e querer falar o que está certo e o que está errado na vida do outro. Isso é não abrir mão do seu erro para viver com Cristo. Ah, irmã Jennifer, mas o que eu vou fazer? Eu não consigo parar de julgar, eu não consigo parar de falar palavras feias, eu não consigo parar de ficar irada. Dobra o teu joelho e ora. Mas ora com sinceridade. Peça a Deus, mas peça com o coração verdadeiramente voltado para Ele, disposto a mudar. Porque não adianta você falar, ai Deus, eu quero mudar. Sabe, Senhor, então eu preciso parar de pecar. Mas no outro dia tá lá, tá julgando. E dentro do seu coração você tá adorando o que você tá fazendo. Você tá achando lindo. Ai Deus, eu preciso mudar, eu preciso parar de falar da vida dos outros, eu preciso parar de querer apontar. Mas no primeiro momento que tem, tá lá numa rodinha de fofoca. Na primeira oportunidade que tem, tá falando da roupa de fulano, de ciclano, da vida de outro, daqui, de lá. Isso é não abrir mão dos seus próprios erros para seguir Jesus. Não adianta falar que Deus não responde às suas orações se você pede, mas age totalmente ao contrário do que você orou. O que adianta pedir perdão para Deus se você sabe que você vai cair no mesmo pecado e vai cair por vontade própria? Porque você não tem o mínimo de vontade de se esforçar para abandonar aquilo. Nós vivemos em uma geração que caiu no comodismo. O comodismo do pecado. Ai, é que eu não consigo me libertar. Ai, meu Deus do céu, porque eu não consigo, Senhor. Realmente, sem Deus você não consegue. Mas se você pedir força e graça para Ele e se esforçar, o Senhor te liberta. Não é apenas pedir em oração e 10, 15 minutos depois esquecer aquilo que você orou. Isso é jogar palavras ao vento, porque você não está fazendo de acordo com a tua oração. Não adianta colocar a culpa nas costas de Deus por algo que você não tem movido um palito para acontecer. A mesma coisa acontece em questão às promessas. Tantas pessoas falam, nossa, mas Deus, Ele prometeu. Deus falou que tinha promessa na minha vida. Deus falou que tinha promessa de ministério. O Senhor falou que tinha promessa de restaurar minha família. O Senhor falou que tinha promessa de abrir a porta do emprego, de fazer isso, de fazer aquilo e aquilo outro. Por que não acontece? Por que as promessas de Deus não acontecem só na minha vida? E eu vou te falar o porquê. Porque você não tem aberto mão das coisas quando Ele te pede. Abraão, quando ele ainda era chamado Abrão, Deus teve promessas sobre a vida dele. Mas antes, o Senhor disse para ele o que ele precisaria fazer. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e o 2, diz exatamente assim. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra
e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Perceba que antes de Deus falar para Abrão, né, que aquele tempo ainda ele era chamado de Abrão, depois que Deus veio mudar o seu nome, antes do Senhor dizer aquilo que Deus iria fazer sobre a vida dele, aquilo que Deus iria entregar sobre a vida dele, ou seja, antes de Deus mostrar para ele quais eram as promessas, o Senhor fez um pedido para ele. O versículo começa dizendo: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não deixou ele sem solução. Do mesmo modo que quando Jesus chamou Tiago e João, Jesus não estava deixando eles sem solução. O Senhor, ele nunca pede para alguém abrir mão de alguma coisa para fazer essa pessoa passar necessidade, para fazer essa pessoa passar sofrimento, para fazer essa pessoa passar dificuldade. O intuito de Deus não é causar dor para nós, mas é nos proporcionar coisas muito melhores do que os nossos olhos podem enxergar. É nos proporcionar coisas muito melhores do que essa sujeira de pecado, do que essa miséria de pecado que muitos têm vivido. Quando Deus te chama, quando Ele pede para que você o siga, mas que abandone certas coisas, é porque Ele já sabe tudo aquilo que Ele tem para te entregar. Porque Jesus avisou a Abraão depois que ele fez o pedido: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor chamou Abraão e Deus já tinha tudo preparado para ele, para a partir do momento que ele viesse obedecer, dar lado para a voz do Senhor, Deus entregar. Não adianta você dizer: mas as promessas de Deus não acontecem. Como? Fala pra mim como que Deus vai realizar as promessas dele na sua vida se você tá vivendo na lama do pecado. Se fora da igreja você vive como se você fosse um mundano, como se você fosse um desconhecedor da palavra, sendo que você sabe toda a verdade. Como é que Deus realiza promessas na vida de quem tem brincado com a cara dele? Fala pra mim. É a mesma coisa de um pai, de uma mãe, de um responsável virar para o teu filho e falar: olha, eu vou te dar um presente, eu vou te dar tal coisa, mas para eu te dar isso, você precisa me obedecer, você precisa me ajudar, você precisa limpar seu quarto, fazer as suas lições, me respeitar, não gritar, não brigar. Como que essa pessoa vai entregar este presente, este algo para esta pessoa, essa criança, se essa pessoa não vir ouvir a voz de quem está prometendo? Não tem como. É impossível. Porque se Deus realizasse as promessas que Ele tem falado para você neste momento, exatamente da maneira que você está, você iria se acostumar com o teu pecado. É como se Deus estivesse apoiando o jeito que você vive e Ele não faz isso. O Senhor não aceita que brinque com Ele. O Senhor não aceita que fale que é isso, que é aquilo, que serve a Deus, que não sei o que, mas que não dá bom testemunho. Porque não é falar da boca para fora, mas é refletir uma vida de quem segue a Jesus. Como é que as pessoas vão entender, enxergar que você é cristão? Que você verdadeiramente segue a Deus? Se a tua vida reflete totalmente ao contrário. Se quando olham pra você, é necessário te perguntar se você é cristão, porque senão ninguém consegue saber. Sabe o que é isso? É falta do brilho do Espírito Santo. Porque aquele que tem o brilho do Espírito Santo na sua vida
as pessoas enxergam de longe. As pessoas enxergam apenas da maneira como fala, apenas da maneira como chega em algum lugar. A pessoa não precisa nem abrir a boca, é só ela entrar. As pessoas olham e falam: ih, é cristão, é crente. Cuidado com o que fala perto dele, hein? Vamos respeitar. Ó, vai lá, pede oração. Nossa, olha, Deus é na vida daquela pessoa. E é a partir deste momento que você acaba virando bom testemunho, porque as pessoas olham pra você e começam a dizer: nossa, eu queria ter uma vida igual a dela na presença. Olha que bênção. Ai, era pra ser eu, né? Mas eu não dei ouvido, eu me perdi, eu preferi fazer a minha própria vontade. Como que as pessoas verão Cristo em sua vida se você reflete as coisas lá de fora? Andar com Jesus é andar na contramão do mundo. Eu falo isso e eu sempre irei falar, porque não adianta você querer ser amigo de Deus e ao mesmo tempo ser amigo do mundo. Não adianta você querer viver como Jesus e receber as chuvas de graça dele se você ainda continua praticando as coisas do mundo. O muro, a incerteza, tem dono, e é Satanás. Quando você está com um pé na presença e um pé no mundo, quando você está com um pé no barco e um pé na terra, a qualquer momento você pode cair. E quando você cai, não é com Deus que você está. Então reflita sobre isso. Antes de culpar a Deus, antes de querer apontar o dedo na cara de Deus e dizer: ai, Deus não cumpre, Deus não fala, Deus esqueceu das promessas, Deus não ouve minha oração, o Senhor cansou de mim, o Senhor tem outras pessoas para atender, Ele não se importa comigo. Antes de você proferir qualquer palavra contra Deus, faça uma autorreflexão da sua vida. Você tem vivido de acordo com o que a palavra fala? Você tem vivido de acordo com o que o Espírito Santo tem te alertado? Você está preparado para receber as promessas de Deus? Porque não é simplesmente o Senhor fazer as promessas e a gente receber. É necessário um preparo. Porque uma promessa lançada sobre a vida de uma pessoa que não está preparada é jogar uma promessa no lixo. Então faça uma autorreflexão esta noite. Com você mesmo, fale com o seu próprio coração, fale internamente. Eu tenho aberto mão de todos os pecados por Jesus? O que eu tenho feito para receber as promessas? Eu tenho vivido de uma maneira que Deus fica feliz? Eu estou realmente como Deus quer que eu esteja? Veja que para Abraão receber todas aquelas chuvas de bênçãos, coisas grandiosas que Deus tinha para a vida dele, ele precisou obedecer à voz de Deus e largar tudo aquilo que Deus pediu para ele. Ou seja, confiar mesmo sem enxergar o que está à sua frente. Eu sei que às vezes dá medo, às vezes a gente fica tipo: nossa, mas eu vou largar meu emprego, eu vou deixar isso que é o meu sustento, é as únicas amizades que eu tenho, mas o que vai ser de mim depois? E é aí que você aprende o que é confiar em Deus. É você entregar completamente o controle de todas as coisas nas mãos dele, sem nem ao menos enxergar o que tem à sua frente. É você fazer tudo aquilo que ele te pede, sem saber o que vem depois, mas carregar contigo a convicção e a certeza de que Deus é um Deus bom, é um Deus amoroso e que Ele não coloca os teus filhos em risco, Ele não coloca os teus filhos em precipícios. Então faça essa análise, tá? Eu convido você a fazer essa análise. E se você encontrar, e todos nós encontraremos, algo que podemos abrir mão para que a presença de Deus seja maior na nossa vida, eu convido você a fazer isso. Não te digo que será do dia para a noite, não será, mas Deus te dará a graça se você verdadeiramente quiser fazer isso. E eu garanto para você, vale muito a pena, tá bom? Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor por esta palavra. Louvado seja Deus por mais uma vez que Ele nos concedeu o privilégio e a honra de estarmos aqui com os irmãos, com todos os ouvintes, ouvindo louvores, exaltando o nome dEle e também recebendo uma palavra para os nossos corações. Que o Senhor continue com cada um de nós e que eu espero que essa palavra tenha falado com você, porque não foi de mim, foi do Espírito Santo. Tudo conforme o querer e a vontade de Deus, porque todas as coisas são para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos ouvintes, eu quero convidar vocês neste momento para fazermos uma oração. Quero fazer uma oração junto com vocês com base nesta palavra de hoje, com base nessa ministração, com base neste tema. Uma oração onde vamos pedir ao Senhor que nos dê força, nos dê graça para que verdadeiramente venhamos abandonar todas as coisas que têm nos afastado dele. E se você sabe que tem algo que você precisa abrir mão, este é o momento que eu convido a você a falar para ele. Conta para ele o que é que você precisa abrir mão e peça a ajuda dele para isso, tá bom? Então vamos fazer uma oração neste momento. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, primeiramente, Senhor, queremos dar graças a Ti por mais esta oportunidade, por mais este privilégio de poder estar aqui, Senhor, falando do Teu nome, ouvindo o que o Senhor tem a falar para nós. Graças te damos porque mais uma vez o Senhor teve misericórdia da nossa vida e nos concedeu uma oportunidade incrível de estar aqui, Papai, louvando, exaltando o Teu santo nome, dando lado para a Tua voz, dando lado para a Tua palavra. Meu Deus, eu quero neste momento, junto com essas pessoas que estão lá do outro lado, pedir a Tua santa ajuda, pedir a Tua força, o Teu revestimento, porque nós reconhecemos, Papai, que sem a Tua ajuda nós não somos dignos, nós não somos capazes de abrir mão de nada, nós somos totalmente dependentes da Tua glória, dependente da Tua ajuda, dependente da Tua voz, dependente do Teu revestimento. Meu Deus, eu peço ao Senhor, vai de encontro com essa vida que tem se derramado neste momento aos Teus pés, que tem aberto o coração dela, Papai, o coração dele, e tem falado para o Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu quero, Deus, eu quero ser transformada, eu quero abrir mão de tudo para viver a Tua promessa, eu quero abrir mão de tudo para viver a Tua vontade. Eu te peço, Senhor, vai enviando Teus santos anjos, envia o Teu Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, derrama sobre essas cabeças, Pai, a Tua unção, o Teu azeite, a Tua força, a Tua graça, para que verdadeiramente essas pessoas venham abrir mão das coisas carnais, venham abrir mão de todas as coisas que têm afastado cada uma delas e deles da Tua vontade, da Tua presença. E eu peço, meu Deus, concede a força, concede a sabedoria, o discernimento, a vigilância, para que não caia nas artimanhas de Satanás, para que não venha ceder novamente aos desejos carnais, mas que verdadeiramente venham se alicerçar em Ti, que todos os dias busquem cada vez mais e mais a Tua face, a Tua presença, a Tua unção, para viverem a Tua vontade, para viverem a promessa, para serem anunciadores do verdadeiro Evangelho, e que essas vidas não venham aceitar evangelhos falsos, evangelhos enganosos e mentirosos que querem distorcer a Tua palavra, mas que sejam pessoas que tenham uma coragem, a coragem de dar a cara a tapa para falar a verdade, doa quem doer, Senhor. Eu te peço, vai de encontro com essas vidas, vai de encontro com o filho da nossa irmã Rose, por todas as pessoas que ela pediu oração. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, com os ouvintes, aqueles que ouvirão depois, as pessoas do Facebook, as pessoas do aplicativo, nossos irmãos e nossas irmãs da nossa congregação. Vai alcançando, Senhor, todas essas vidas, todas essas famílias. E eu te peço ajuda àqueles que verdadeiramente querem ser ajudados. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós te pedimos e te agradecemos, porque nós cremos e confiamos no Senhor, que é o Deus dos deuses.
Amém. Você está ouvindo o programa Espaço Jovem. Apresentação: Jovem Jennifer e Nana França. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Jaú, Rua José Ruiz Panucci, número 280.